Olá, eu sou o pastor Juliano e este é o canal O Pão em Casa. Que bom te ver novamente aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas através dos personagens ao redor da cruz. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva para que você possa receber os demais conteúdos, compartilhe esta mensagem do Evangelho com outras pessoas, deixe o seu like para fortalecer o canal. E se você clicar no card que está aqui em cima, você verá a playlist dos personagens ao redor da cruz com os demais estudos para enriquecer a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. Mas para iniciarmos essa meditação, vamos àquela famosa perguntinha? E a pergunta de hoje é: você gosta de se meter em discussões? E para meditarmos na palavra do Senhor, nós vamos usar o texto de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35, que se encontra na sua tela e você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra foi lida, mas nós somos tão limitados que se não fosse o Teu Espírito Santo nos trazendo entendimento, nós não poderíamos compreender a verdade da Tua palavra e por ela ser transformados. Que Teu Espírito Santo nos traga iluminação, primeiramente a mim, para que eu possa expor a Tua palavra segundo o Teu querer, e a todos nós para que possamos entender essas palavras e viver segundo a Tua vontade. Esteja conosco neste momento e sempre. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como nós vimos nos estudos anteriores,
Quando Jesus foi crucificado, os discípulos, num primeiro momento, se esconderam. E enquanto os discípulos estavam escondidos, Cleopas e seu companheiro decidiram sair do esconderijo e ir para a cidade de Emaús, uma cidade que ficava a 11 quilômetros a noroeste de Jerusalém. É interessante lembrar que eles só saíram depois que ouviram as notícias dadas pelas mulheres e pelos outros apóstolos que Jesus Cristo havia ressuscitado. Uma coisa que nós precisamos destacar aqui é que tanto eles quanto os discípulos haviam com isso desobedecido a ordem de Cristo Jesus, que antes havia ordenado que quando isto acontecesse, ou seja, quando a crucificação acontecesse, eles deveriam correr para a Galileia, deveriam encontrar Jesus Cristo lá na Galileia. Só para nós entendermos um pouco mais, a Galileia ficava ao norte de Jerusalém. Já Emaús ficava a noroeste de Jerusalém, semelhantemente à situação de Jonas, que Deus havia mandado que ele fosse para Nínive e ele foi para Tarsis. Nínive está no Oriente Médio e Tarsis é o que hoje é a atual Espanha. Então, neste momento, eles estavam em desobediência à instrução que Cristo havia dado. Ao invés de irem para a Galileia, que estava ao norte, eles foram para Emaús, que estava a noroeste. Mas a nossa narrativa começa com uma discussão bastante animada entre os dois discípulos. O que fica muito claro para nós no texto de Lucas é que enquanto os dois discípulos caminhavam, eles estavam debatendo, estavam discutindo a respeito dos acontecimentos daqueles dias em Jerusalém, da morte, da crucificação de Cristo Jesus. E o que fica também bastante óbvio para nós é que havia uma certa tensão nas palavras daqueles discípulos, nessa conversa, nessa discussão. A palavra nos mostra que num certo momento da caminhada, um terceiro homem se aproximou e começou a caminhar com eles. Era muito comum que naqueles dias as pessoas se juntassem em grupo para fazer uma viagem, pois isso tornava a viagem mais segura. Mas no primeiro momento, os discípulos não reconheceram que era o mestre, e Jesus Cristo, ao se aproximar, pergunta a eles sobre o que eles estavam conversando. A verdade é que a resposta daqueles dois discípulos foi um tanto rude. Olha o que o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 18, nos diz. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Mas o mais interessante foi a resposta dos dois discípulos diante da pergunta de Jesus. Que coisas? A resposta deles mostra o que de fato estava no coração, o que eles estavam pensando, sua angústia neste momento. Nos versículos 19 a 24, eles despejam uma enxurrada de palavras que descrevem o que estava acontecendo. Neste momento, fica uma lição para nós. Esse texto mostra que os discípulos gostavam muito de falar. Falavam bastante, eles realmente descarregaram ali o que estava nos seus corações para uma pessoa que para eles até então era estranha. Será que nós, assim como esses dois discípulos, muitas vezes também não nos empolgamos e falamos demais, especialmente na hora em que deveríamos nos calar? Será que nós não falamos, quando o mais sábio seria ouvir, escutar e meditar? O texto de Eclesiastes, no capítulo 3, nos mostra que há hora para tudo, e de fato, há hora para falar, mas também há hora para ouvir, há hora para se calar. Pensando novamente naquela pergunta do início, eu quero repeti-la. Você é uma dessas pessoas que gosta de se meter em discussões? Ou você já aprendeu, ou precisa ainda aprender a saber a hora de falar, saber a hora de abrir, de emitir um parecer, de mostrar a sua opinião, ou a hora de se calar, a hora apenas de meditar no que você está ouvindo? Diante disso, nós precisamos meditar no perigo de ser uma pessoa falante. É interessante a resposta que Jesus Cristo dá em Lucas capítulo 24, versículo 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? A verdade é que os dois discípulos estavam tão preocupados em discutir, em falar, em dialogar, que até o momento eles não tinham investido nenhum tempo em meditar no que estava acontecendo. Nós vemos aqui uma contraposição com a atitude de Maria.
Aliás, aqui em cima tem o card do estudo de Maria. Mas neste estudo, nós vemos que uma característica marcante de Maria era justamente o fato dela meditar nas palavras do anjo quando apareceu a ela, de meditar em tudo o que estava acontecendo, nas profecias que foram entregues a ela por Simão e por Ana. Maria tinha essa atitude de pensar, de analisar, de guardar em seu coração. Já esses dois discípulos eram mais falantes, falavam, mas não meditaram no que aconteceu, nas palavras que Cristo Jesus havia deixado e nas profecias que haviam sido entregues, especialmente pelo profeta Isaías. Fica aqui também o card para você ver o estudo a respeito de Isaías. Aliás, Jesus Cristo evidencia aqui uma característica e um problema das pessoas que são excessivamente falantes. Pessoas falantes têm a tendência de emitir pareceres sem procurar conhecer todas as informações primeiro, ou seja, sem se colocar a par de toda a circunstância, de todo o fato, para meditar, entender, compreender e só depois então emitir um parecer. A verdade é que pessoas falantes muitas vezes pegam apenas uma parte da informação e já saem falando o que pensam a respeito disso. E muitas vezes acabam se colocando em situações difíceis e embaraçosas porque suas informações são imprecisas e seus pareceres, portanto, também são errados. Pessoas que agem assim, quanto mais falam, menos elas ouvem e menos ainda meditam a respeito do que aconteceu. Quanto a isso, o sábio Salomão já nos adverte em Provérbios 19:27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então cuidado, ouça primeiro para que você possa meditar, pedir orientação de Deus, discernimento, para só então tomar uma posição, para só então emitir um parecer, sem correr o risco de tomar uma postura errada, de se colocar diante do lado errado. Olha só o que nos diz também as palavras de Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. É verdade, quem responde sem conhecer os fatos, passa vergonha. E também vejamos as palavras de Provérbios 29:20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Olha só que palavras duras do sábio Salomão. Há mais esperança para a pessoa que é tola do que para aquele que emite parecer sem pensar no que vai dizer, que fala para depois pensar no que disse. Jesus também mostra que o erro daqueles discípulos é que demoravam demais para crer e entender. Pessoas que falam demais também têm essa dificuldade. Estão sempre prontas a discutir, mas demoram, são lentas em acreditar. Isso fica muito evidente no versículo 19, quando eles começam a discorrer sobre os fatos acontecidos para Jesus Cristo. Eles não falam de Jesus como o Messias, como o Filho do Deus vivo, mas falam dele como um profeta. Não que Jesus não fosse de fato um profeta, mas ele não era apenas um profeta, ele era o Messias, o Redentor, aquele que veio para nos salvar. O que essas palavras deixam bastante evidente é que até então eles ainda não haviam compreendido que Jesus Cristo era o Redentor esperado. Nas duas cartas de Paulo a Timóteo, ele adverte o jovem pastor quanto ao perigo de pessoas que gostam de discussões. Aliás, este é o principal assunto das duas cartas. E Paulo, um pastor já bastante experiente e idoso, deixa aqui alguns conselhos bastante práticos para o jovem pastor Timóteo. Em 1 Timóteo 1:4, Paulo adverte Timóteo sobre o perigo de pessoas que gostam de causar controvérsias. Em 1 Timóteo 1:6, Paulo já fala a respeito de pessoas que ficam ansiosas para se meter em confusões, em discussões tolas e inúteis. Em 1 Timóteo 1:7, Paulo fala a respeito de pessoas que querem ser mestres da lei, mas que nem sequer entendem sobre aquilo que falam. E o pior, são pessoas que dão afirmações categóricas sobre coisas que elas não compreendem. Em 1 Timóteo 6:4, Paulo também fala sobre pessoas que são orgulhosas e que mais uma vez falam de coisas que não têm entendimento. Em 1 Timóteo 6:20, Paulo fala sobre pessoas que entram em discussões inúteis, profanas e ideias contraditórias. E finalmente em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo fala sobre essas pessoas e diz que elas não suportarão a sã doutrina, ou seja, que as palavras da verdade causarão comichão, coceira em seus ouvidos e elas rejeitarão completamente a palavra do Evangelho.
É importante neste momento a gente refletir se nós também não temos sido pessoas que falam sem pensar, sem refletir naquilo que dizem primeiramente. Será que nós não nos acostumamos a expressar nossas opiniões sem parar para refletir, sem analisar primeiro antes de falar, antes de expressar aquilo que pensamos? A verdade é que atualmente nós vivemos na era da discussão. A nossa sociedade moderna crê que tudo se resolve com diálogo, com conversa. Mas será que isso é um fato? Será que realmente tudo se resolve com conversa? É óbvio que não. Por mais importante e interessante que o diálogo seja, nem tudo se resolve com um simples diálogo. A verdade é que só falar, falar e falar não resolve nada. Falar sobre um assunto, mas não tomar uma atitude, não vai resolver o problema. De fato, é importante dizermos que o diálogo é importante e é salutar, ou seja, ele é saudável. Mas precisamos entender que só o diálogo não será a solução para tudo. Muitas vezes nós precisamos ter uma ação, precisamos tomar uma atitude também. A verdade é que nós vivemos na era da discussão. E o problema disso é que de tanto discutir a respeito de algum assunto, as pessoas têm a impressão, o sentimento, que o simples fato de discutir sobre aquele assunto resolveu o problema. Por exemplo, muitas vezes nós vemos os líderes mundiais, o grupo chamado do G7, discutindo a respeito de questões sociais, econômicas e ambientais. Mas pouco se tem feito de fato a respeito disso. Este é um exemplo bastante claro e nítido de que só discussão não resolve. É importante sim dialogar, mas se não tiver uma ação, não valerá de nada. Tem gente que acha que discutir a respeito de Jesus Cristo já é o suficiente. Debatem doutrinas, discutem formas de viver melhor o cristianismo e se sentem felizes por ter falado a respeito disso. Contudo, se dão por satisfeito apenas com a falação, acham que já é o bastante e não tomam uma atitude a esse respeito, não vivem aquilo sobre o qual debateram. A verdade é que pessoas assim não têm um real compromisso com Cristo. São pessoas que até acham o cristianismo bonito, são simpatizantes, mas que não se envolvem de fato, que não vestem a camisa e que não têm um real conhecimento e envolvimento com Cristo Jesus. Fica aqui para nós mais uma reflexão. Como tem sido a nossa caminhada? Será que nós apenas debatemos sobre o cristianismo ou de fato nós temos nos envolvido, chegamos ao ponto de agir, de vestir de fato a camisa de uma vida com Cristo Jesus? Será que nós temos vivido o cristianismo ou apenas falado sobre o cristianismo? Finalmente, nós percebemos aqui a dúvida que permanecia nos corações dos discípulos e a argumentação bíblica de Cristo Jesus a respeito de quem ele era e de tudo aquilo que havia acontecido. O que nós percebemos até aqui é que os dois discípulos foram tentados a duvidar, a descrer, a abandonar a sua fé por causa da sua decepção com tudo aquilo que havia acontecido. Veja só as palavras dos discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. A verdade é que, apesar de crerem, de ter a esperança que Jesus Cristo era o Messias que traria redenção para Israel, diante de tudo aquilo que havia acontecido, a sua fé estava abalada. Eles estavam começando a ceder espaço para a dúvida em seus corações. Quantas pessoas, assim como esses dois discípulos, diante da adversidade, das lutas e dos problemas, também começam a descrer no poder de Deus? Eles esperavam que Jesus Cristo seria aquele que restauraria a nação de Israel. E o foco da fé deles, até o momento, estava errado, porque Jesus Cristo não veio para se tornar o rei de Israel, mas veio para se tornar o rei, aquele que dominaria o reino de Deus. A verdade é que Jesus Cristo veio instaurar um reino espiritual e eles estavam aguardando um reino político. Daí o motivo da sua frustração e a incompreensão da ressurreição e da morte de Cristo Jesus. Muitas pessoas se frustram na sua caminhada simplesmente porque não entenderam o propósito de Deus. Diante de um problema, de uma adversidade, de uma perda, começam a questionar o amor e o poder de Deus. Começam a dar lado para perguntas do porquê, por que comigo? E muitas vezes essas perguntas minam completamente a sua fé. Outra coisa que nós percebemos também é que a fé desses dois discípulos ainda era um tanto imatura. Não era uma fé completa, não era uma fé de fato firme, pois diante do primeiro problema,
Diante da primeira oposição, eles estavam a ponto de desistir da caminhada com Cristo. Neste ponto, Jesus, que é o mestre dos mestres, o sábio dos sábios, mudou a sua conversa para uma argumentação bíblica. Olha só o que Lucas 24:27 nos diz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É interessante que Jesus Cristo, neste momento de falta de fé, levou eles a compreender de forma racional tudo aquilo que estava acontecendo, expondo a respeito dele desde Moisés até aquele presente momento, mostrando que a palavra já havia profetizado a respeito do que deveria acontecer e de fato havia acontecido naqueles dias. Nesta conversa, nesta argumentação, Jesus conduziu aqueles discípulos a perceberem a revelação bíblica do que havia acontecido, ou seja, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, e entender que desde o início este sempre foi o propósito de Deus, que Jesus Cristo padecesse naquela cruz, mas ressurgisse vitorioso, concluindo assim o plano da salvação. A verdade é que Jesus Cristo mostra que tudo já estava escrito e predito. Aqui também fica um outro ponto para a nossa reflexão. A verdade é que muitas pessoas nos dias atuais pararam de se deixar ser conduzidos pela verdade da palavra, pelas santas escrituras. Pessoas assim acham que vão encontrar respostas em diálogos, em falações, em vãs discussões e param de procurar a resposta no lugar certo, que é a palavra de Deus. Ficam procurando respostas em tantas coisas, em profetadas que são falsas profecias. Muitas vezes essas pessoas acabam sendo vítimas de charlatões, de pessoas mal intencionadas. Pessoas assim estão suscetíveis a esse tipo de coisa, mas nós precisamos entender, amadurecer e compreender que a palavra de Deus é a verdade. Ela deve nos nortear, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminhar. Você tem procurado na palavra de Deus a resposta para as suas inquietações? Querido, eu me lembro que há muito tempo atrás, hoje já não é mais tão comum, mas há muito tempo atrás haviam as caixinhas de promessas, que eram pequenas porções, pequenos trechos da palavra de Deus. E quando a gente queria dizer que um crente era um crente imaturo, a gente chamava de crente caixinha de promessas. Pessoas que se contentavam apenas em ler pequenas porções da palavra de Deus, se contentavam em ver apenas as promessas. Mas a palavra de Deus não é só promessas. Também há advertências de Deus, o cuidado que nós temos que ter no nosso caminhar. Portanto, nós precisamos de fato ter amor pela palavra de Deus, lê-la, pesquisar sobre ela, aprender sobre ela, para que não sejamos suscetíveis a ataques de charlatões, para que estejamos preparados contra ataques de pessoas mal intencionadas. Não sou contra profecias, mas nós não podemos viver apenas de profecias. Não sou contra ouvir mensagens de outros pregadores, muito pelo contrário, elas trazem para nós também crescimento. Mas nós também precisamos ter a nossa própria experiência com a palavra de Deus. Precisamos também adquirir um conhecimento através de um aprofundar no estudo da verdade que está na palavra de Deus. Finalmente, o que nós podemos constatar é que aqueles dois discípulos também precisavam ter uma experiência real com Jesus Cristo. Eles só foram de fato compreender o que estava acontecendo e entender que o Mestre estava diante deles quando eles se assentaram com Jesus e o viram partir o pão e agradecer a Deus. Olha só o que Lucas capítulo 24, os versículos 30 e 31 nos diz a esse respeito. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Que pena que eles já entenderam tarde demais. Mas por outro lado, nós vemos como é o amor de Deus, que não desapareceu sem que eles compreendessem a verdade. Que Jesus Cristo os amou tanto que, apesar da sua incredulidade, ele os tratou com amor e se revelou a eles também. Como é maravilhoso percebermos o amor de Cristo, que muitas vezes, apesar da nossa incredulidade e da nossa falta de fé, continua nos amando, continua cuidando de nós. E quantas vezes nós estamos como Pedro, afundando no mar, mas Jesus Cristo nos estende a mão e nos socorre. A verdade é que precisamos entender que Deus também nos deu uma fé objetiva, ou seja, há uma parte também intelectual da fé. A verdade é que muitas pessoas desdenham da fé cristã
porque acham que ela é baseada em fatos irreais, sem lógica, mas não é isso. A fé cristã também envolve diretamente o nosso intelecto. Nós somos chamados a pensar, a racionalizar também a nossa fé, a compreendê-la. Aliás, uma fé imatura é marcada justamente pelo fato de não haver uma compreensão completa sobre a fé cristã. É por isso que na Bíblia nós encontramos verdades bastante objetivas. Por exemplo, Jesus Cristo diz que Ele é o caminho e não um dos caminhos que levam para a salvação. Então nós precisamos entender pela palavra que a única forma de sermos salvos é através de Cristo Jesus e qualquer outro caminho está excluído disso. Mas Deus também nos deu uma fé subjetiva que envolve a nossa experiência pessoal com Ele. Um cristão saudável, portanto, ou seja, um cristão maduro, é um cristão que sabe equilibrar esses dois lados da fé, que vive a sua experiência pessoal, mas também que tem uma compreensão racional de sua fé. Um cristão maduro, ele sempre vai colocar a sua experiência debaixo do crivo da palavra de Deus, das Escrituras. Portanto, o que importa não é somente o que sentimos, mas se o que nós sentimos está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não importa o que eu acho, mas se o que eu percebo tem de fato a aprovação da palavra de Deus. Portanto, que nós possamos desenvolver uma fé cristã. Uma fé que não se abala diante dos problemas, das incompreensões, de situações que nós não entendemos completamente. Mas o segredo para isso é meditarmos, é analisarmos, é entrar em oração, mas também pensar sobre o fato, sobre o que aconteceu, procurar na palavra de Deus respostas e Deus, pela sua graça, através do seu Santo Espírito, nos trará a resposta clara e objetiva. Deus está sempre disposto a nos orientar. Eu quero orar com você nesse instante, especialmente se você precisa de uma direção e está confuso, se você tem andado numa situação que você não tem entendido, que você precisa tomar uma direção e não sabe o que fazer. Eu te convido a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos nesse instante e elevar a Deus o seu pensamento. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela história desses dois discípulos, que não foram perfeitos, como nós também não somos, mas que também nos ensinam através de seus erros e de seus acertos. Ensina-nos a crer verdadeiramente, a não apenas viver debaixo de circunstâncias, crendo somente no que os nossos olhos veem, mas que nós possamos de fato crer na Tua palavra, ainda que o nosso olho carnal não possa compreender, porque a Tua palavra nos diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Não significa que a nossa fé será infantil, mas significa que a nossa fé está baseada no fato de crermos e já termos experimentado que o Senhor é um Deus fiel e que o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Santo Deus, peço que o Senhor esteja fortalecendo a fé deste que está nos assistindo e que talvez está num momento de confusão, de incompreensão e precisa de Ti uma resposta. Entra com direção, entra, Pai querido, com um norte na vida dessa pessoa, orienta, mostra o caminho, traz uma resposta clara e objetiva, porque de fato o nosso desejo é Te servir e Te obedecer. Não permita, Senhor Deus, que por confusão ou por falta de entendimento venhamos a nos desviar dos Teus caminhos ou a nos colocar em situações que não são de acordo com a Tua vontade. Guarda a vida do meu irmão e da minha irmã. Guarda a vida de cada um desses que estão aqui neste momento em oração comigo, Senhor. Assim eu te peço, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Querido, que bom que você esteve conosco até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Que você possa ter sido abençoado por esse estudo, como primeiramente eu fui. Eu peço que você esteja compartilhando essa palavra do Evangelho com outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peço também que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e possa te oferecer mais materiais como este. Não se esqueça também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever em nosso canal, para que você seja notificado sempre. E também quero deixar mais uma vez aqui o convite para que na próxima semana você esteja assistindo conosco na terça-feira, às 7h15 da noite, mais um estudo da Palavra de Deus. Aliás, no próximo estudo nós faremos o último dessa série Personagens ao Redor da Cruz. Portanto, não perca, terça-feira, às 7h15 da noite, neste canal.
Então eu te espero até lá. Fique na paz e que Deus te abençoe.